Bom dia, igreja. Bom sábado para vocês. Tudo bem com vocês? Tiveram uma semana boa? Os filhos estão bem? Acabei de saber pelo Joelson que a mãe da Vitória descansou, não sabia. Que Deus console e conforte. Nós também estamos com uma tia em Gandu, sendo velada agora. Não deu para a gente ir, não foi Covid, mas descansou no Senhor. E isso nos conforta. Para você que está em casa, a paz do Senhor para você também, seja sobre o teu lar. Que a graça de Cristo nos preencha nesta manhã mais uma vez. Eu não sei se vai precisar trocar o microfone. Precisa dobrar aqui? Não, né? Tá bom, então. Vamos orar, então, para a gente abrir a palavra do Senhor. Senhor eterno e todo-poderoso Pai, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o grande eu sou, aquele que com mão poderosa nos sustenta com destra fiel, aquele que sustenta, Senhor, o universo e aquele que sustenta a nossa vida também, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos guie e nos guarde, ainda debaixo das Tuas mãos poderosas. Pedimos que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos unja nesta manhã mais uma vez. A Tua igreja, Senhor, em todo o Brasil, começa a Semana Santa hoje, Senhor. Nós vivemos num país de tradição religiosa muito forte, Senhor. E nós aproveitamos esse momento, não para celebrar a crucificação de Cristo, mas para celebrar a vitória dele na cruz do Calvário, onde ele tragou o poder da morte pela sua ressurreição, levando cativa a morte, e um dia, de uma vez por todas, vai exterminar do universo a sombra maligna da morte, Senhor, e nunca mais precisaremos chorar, pranto, dor, nunca mais precisaremos enterrar, Senhor, os nossos queridos, porque o Senhor já nos assegurou a vida eterna novamente. E nós te agradecemos por isso, porque até aqui o Senhor nos protegeu e nos guardou, e pedimos que o Senhor continue nos direcionando, nos abençoando e falando ao nosso coração nesta manhã, em todos os lugares onde a Tua palavra está sendo aberta, onde os Teus filhos, Senhor, estão explanando a palavra do Evangelho, que o Senhor nos use como vasos de bênçãos. Seja cantando, seja através da lição, seja através de dízimos e ofertas ou da palavra pregada, que Teu nome seja louvado, Senhor. Que as palavras sejam convertidas em graça e bênção para crianças, para adolescentes, para os adultos, para os enfermos, enfim, para alcançar o Teu povo, da forma como o Teu povo precisa ser alcançado. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos há pouco mais de um ano de recomeçar um pleito eleitoral no Brasil, as eleições de 2022, aí para presidentes, governadores, etc. E vai começar de novo toda aquela confusão, multidões, as guerras nas redes sociais, aquela confusão toda. Porque as pessoas colocam suas esperanças em homens, as pessoas põem as suas esperanças, ou pelo menos o povo de modo geral, põe suas esperanças em homens e em partidos políticos. E nós saímos de uma eleição em 2018 extremamente confusenta, né? A mais polarizada que o Brasil já viu, a mais dividida. Vi crentes se degladiando em redes sociais, rompendo relacionamentos de modo ridiculamente aberto, como se fossem duas crianças dizendo uma para outra que estavam de mal. Vi até mesmo psicólogos perderem a noção e o bom senso. Vi amigos discutindo, se ainda eram amigos, em redes sociais. Até ameaçada de morte eu fui, por conta de uma postagem que eu fiz, nem a favor nem contra de ninguém, muito pelo contrário. Foi quando eu me manifestei em relação a esse comportamento ridículo. Mas eu nem sei quem é o cara, graças a Deus, e ele entendeu o meu recado para ele, que eu mandei no particular. Mas o fato
é que a multidão, as pessoas, o ser humano, em todos os lugares do mundo, precisa de uma referência, precisa ter alguém que lhes assegure a esperança. No caso dos cristãos, pelo menos os que são sinceros, a gente põe a nossa esperança em Cristo, ou pelo menos deveria ser sempre assim. Eu vi muito adventista colocando suas esperanças em Bolsonaro. Eu vi muitos adventistas também colocando suas esperanças em... Quem era o outro? Fernando Haddad. Na frustração por conta do Lula. A minha tia que descansou ontem, a cristã de alguma igreja, não sei qual, lá em Gandu, pastor da igreja dela, assim ela me disse. Ela chegou na minha casa, veio fazer exames, e daí ela me perguntou se eu votaria no Bolsonaro. E eu falei para ela que não, que eu sempre voto nulo, me dou esse direito. E aí ela falou assim, mas por que se ele vai mandar matar todos os gays? E na hora, eu não sabia se eu ria ou se eu me espantava. E eu perguntei para ela, eu falei, não entendi, tia. Eu lembro que eu estava lavando louça e parei na hora. Eu falei, como assim vai mandar matar todos os gays? Não entendi. E ela falou, o pastor lá da igreja falou que ele vai mandar matar todos os gays. Não tem que mandar matar? A minha tia, com seus mais de 70 anos, que nunca pisou os pés numa escola, eu entendo a ingenuidade dela. O que eu não entendo é como o pastor da igreja dela, uma pessoa supostamente estudada, abre a boca, em nome de Deus, para dizer que, em nome de um presidente, aqui é a minha opinião particular, que se diz cristão, que inclusive usou esse slogan durante a sua campanha, podia abrir a boca, né? Ou levar os evangélicos a acreditarem que ele, de alguma forma, iria exterminar. Ou pelo menos os evangélicos entenderam mais ou menos assim o recado dele. E em muitas igrejas estava se pregando abertamente esse ódio contra os homossexuais e, enfim, outras coisas mais. O fato é que ele conseguiu arrastar multidões e, de fato, os evangélicos no Brasil ajudaram, e muito, a decidir as eleições políticas no Brasil. Multidões que arrastam, e multidões que levantam e põem lá em cima, e multidões também que depõem. Multidões que vão às ruas para se degladiarem, que depuseram, né? De um lado depuseram Dilma, do outro queriam que ela permanecesse no poder. Alguns que ovacionam Lula, outros que vão para as ruas rechaçar. E assim a gente tem esse país nessa balança, que ora pende para um lado, ora pende para o outro, com uma multidão, às vezes parece assim que totalmente desgovernada. O problema da multidão é exatamente esse. Multidão vai ser sempre multidão. E por que eu estou falando de multidão? Abra a sua Bíblia, Lucas. Livro de Lucas. Capítulo 19. Há mais ou menos 2020 anos, 21 anos atrás, em uma hora dessas, Jesus ainda estava a caminho de Jerusalém. Jerusalém ficava a 26 quilômetros, mais ou menos, da última cidade por onde Jesus passou, antes de chegar a Jerusalém, já para a semana da sua morte, que foi a cidade de Jericó. Então, há mais ou menos 2021 não, porque Jesus estaria criança, né? Há pouco mais de 2000 anos, ou talvez um pouquinho menos, já que Jesus morreu com 33, Jesus estava a caminho ainda, atravessando, fazendo esse percurso, mais ou menos Itabuna e Ilhéus, ou a entrada de Ilhéus. E Jesus estava a caminho. E aí Lucas, capítulo 19, Lucas faz uma descrição, a partir do verso 28, dessa trajetória de Jesus. E a partir do verso 28, eu vou dar uns saltos aqui, diz assim: dito isso, e a gente vai saber o quê? Ia a caminho adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou chamar 2 discípulos seus e disse: vão à aldeia que está defronte aí, entrem, vocês vão achar um jumentinho preso, que nenhum homem montou, soltem e tragam-no. Vamos dar um salto aí. Verso 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras,
toda a multidão dos discípulos em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glórias nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, manda que os teus discípulos calem a boca. E Jesus respondeu, disse: Eu afirmo para vocês que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, Jerusalém, se você conhecesse, ao menos hoje, o que é que requer para que você tenha paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, vão sitiar e vão levantar trincheiras por todos os lados, vão derrubar seus muros, vão levar cativos ou matarão a vocês e os seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu o tempo da sua oportunidade. A entrada triunfal de Jesus, que aconteceu num domingo. Lucas começa dizendo: e dito isto o que? A gente precisa voltar para entender esse contexto e entender o porquê da multidão. Como eu disse, multidão, ela está sempre em busca de alguma coisa, em busca de referência. As multidões na Grécia, no período de Paulo, se reuniam para fofocar, para discutir coisas da moda, para discutir a novidade de algum filósofo, enfim. Gostava de se reunir nas praças. As multidões em Jerusalém gostavam de se reunir nos momentos das festas. As multidões no Brasil gostam também de se reunir no momento de festas, né? Meio frustrada porque não teve carnaval esse ano, mas as multidões, elas se reúnem em todos os lugares, agrupadas por interesses próprios. Aqui a gente tem uma multidão seguindo Jesus e a gente abre um parênteses. Jesus nunca seguiu uma multidão. Nunca. Em lugar nenhum do Novo Testamento você vai ver Jesus seguindo a multidão, Jesus indo atrás da multidão. Você nunca vai ver Jesus sempre para trás e a multidão à frente guiando Jesus, jamais. Você vai ver sempre a multidão atrás de Jesus indo na sequência dele, seguindo a Jesus, mas Jesus nunca seguiu a multidão. Jesus sempre foi ele, aquele no meio da multidão. Do mesmo jeito como o cristão anda no meio da multidão desse mundo, mas ele precisa ser um destaque no meio da multidão. Ele está no meio da multidão, mas ele não pertence à multidão. E a multidão é quem deve olhar para ele como referência. Jesus aqui é a referência. A multidão segue Jesus. Jesus nunca foi levado pela multidão. Era a multidão que o seguia. Jesus nunca se assentou para comer com pecadores. Os pecadores, na narração bíblica, porque todos nós somos, eram eles que se assentavam para comer com Jesus, porque Jesus os atraía. Jesus nunca foi se assentar com drogados, marginalizados, publicanos e fariseus. Não, eles convidavam Jesus. Eram eles que queriam estar com Jesus totalmente diferente. As pessoas devem querer estar conosco, devem desejar a nossa companhia, porque nós temos alguma coisa diferente para oferecer para elas. É diferente de eu me unir à multidão, comer da comida da multidão, ir na mesma direção, na mesma vibe da multidão. E aqui a gente tem uma multidão seguindo Jesus. E essa multidão vem de onde? Voltemos um pouquinho. Como eu disse, Jesus passou pela cidade de Jericó. E é muito importante esse trajeto aqui. Jesus encontra 3 pessoas aqui, icônicas, antes de chegar à cidade de Jerusalém. A primeira pessoa, no trajeto, pouco antes de chegar a Jericó, Jesus encontra o jovem rico. A gente conhece a história dele. Ele era príncipe em Israel, era de boa família, de boa linhagem. Não precisa descrever, detalhar, você conhece a história. Eu acredito que todos que estejam assistindo conhecem a história. Ele chega desesperado, porque finalmente ele ouve que um tal Jesus, que ele já ouvia falar há muito tempo, já tinha ouvido de João Batista também, até conhecia algumas pessoas que se diziam ter sido curadas por Jesus, e assim, de repente, aquele homem podia responder uma pergunta muito intrigante dentro dele.
E quando ele finalmente tem a oportunidade de conhecer Jesus, ele começa a abrir espaço entre a multidão, porque a multidão reconhecia as vestes dele. Porque as vestes de um príncipe, de alguém rico, era totalmente diferente das vestes do povo. E o povo, a multidão, era obrigada a abrir espaço quando um príncipe, um fariseu, um sacerdote, um doutor da lei, um rabino estava entre eles. O espaço era aberto, como se fosse o tapete do Oscar lançado diante deles. E esse homem chega diante de Jesus sem problema algum. Não houve, Joelson, ninguém que empatasse ou dificultasse a chegada deste jovem diante de Jesus. Pelo contrário, quando ele se aproxima de Jesus, quem estava conversando no entorno se recolhe à sua insignificância, que era atribuída pela sociedade, que dizia assim, se recolhe ao seu lugar. E esse homem, então, consegue ter uma audiência quase que particular no meio da multidão com Jesus. E a pergunta intrigante que segue, então, dentro da humanidade até hoje, o que é que eu preciso fazer, Senhor, para ser salvo? Eu só estou lhe fazendo, Jesus, essa pergunta porque, tipo assim, eu deito e acordo, eu faço todas as coisas, eu guardo o sábado de modo perfeito, e ninguém tem o que falar de mim. Os meus pais, o Senhor pode conversar com ele, que os meus pais vão dizer que eu sou um filho perfeito, cumpridor da lei, estudo nas melhores faculdades dos fariseus, eu conheço de ponta a ponta o Talmud, a Torá, eu sei tudo, sei os profetas de cor. E é o seguinte, mesmo fazendo tudo isso, e olha que eu faço boas esmolas, o meu dízimo é enorme, porque nós somos ricos, eu ainda não consigo me sentir assim, totalmente salvo. Precisa que eu faça ainda alguma coisa? E Jesus diz assim, só uma. Ai, ufa, só uma coisa, que bom. Eu pensei que fizesse, né, ou faltasse ainda muita coisa. E Jesus, então, a gente sabe do diálogo, conversa com aquele garoto. E aí, quando ele descobre que a única coisa que ele precisava fazer era dar o primeiro lugar a Deus e tirar as riquezas do centro, ele sai decepcionado. Ele diz assim, Jesus parece que não regula bem da cabeça, né? A gente ora para curar e aí a pessoa morre. A gente ora para devolver, a gente ora para ser fiel nos dízimos e nas ofertas, aí vem a pandemia e me deixa desempregada e a igreja ainda quer que eu continue sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Às vezes parece que Deus não é muito normal, né? Parece que às vezes Jesus bateu meio que com a cabeça, porque a gente faz uma pergunta e ele responde outra coisa totalmente diferente. Jesus, eu não sei se o senhor entendeu, parece que o senhor não está muito bem, talvez o sol. Eu perguntei o que é que eu preciso fazer para ser salvo. Não o que eu preciso fazer para ficar pobre. E aí ele sai da presença de Jesus decepcionado. Ele era uma pessoa que pensava que enxergava muito bem. Só que ele era um cego total, de dentro para fora. E ele sai. E quando ele sai, os discípulos então se desesperam, porque era corrente entre todos os discípulos, o povo, a multidão, os fariseus. A tradição farisaica dizia que quem teria lugar, assento na mesa, junto com Abraão, no reino dos céus, seriam os ricos, os príncipes, os sacerdotes, rabinos, fariseus. E desculpa se você nasceu pobre, lamento, você não vai poder comer na mesa, no banquete, junto com Abraão. Você vai ter que ficar na periferia, no entorno, quem sabe comer das migalhas que caiam da mesa. E eles acreditavam assim. Tanto é que Pedro chega e diz assim, Jesus, chega aqui rapidinho que a gente tem uma dúvida para tirar. Se ele que é rico, o Senhor disse que dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus, o que é que vai acontecer com a gente? Que a gente está perdido agora, porque nós somos pobres, iletrados, a gente não estudou, a gente não entende nada, a gente mal lê. Se ele que era príncipe saiu pobre, o que é que vai acontecer com a gente? Porque o Senhor disse que ele está perdido. E nós, o que é que vai ser de nós? E aí Jesus então explica para eles, olha, pode ser que para os homens as coisas sejam impossíveis, e são, mas para Deus nada é impossível. E depois Jesus tem uma outra lição, para deixar as coisas ainda mais claras. Jesus precisava deixar as coisas bem mais claras. Jesus então caminha, os discípulos seguem, só que no trajeto algumas pessoas iam se unindo aos discípulos, isso ia aumentando aos poucos, né? Os seguidores de Jesus. Se fosse rede social, Jesus estava aí, sei lá, com os... né? Batendo os Whindersons da vida aí de tantos seguidores, né? Todo mundo assim super fã de Jesus, com camisa assim, sou fã de Jesus, né? Com tiaras ou tiras na testa, tipo assim, eu sou fã de Jesus, eu sou seguidor de Jesus, eu curto Jesus. Jesus, eu te curto demais, eu dou muito like, eu compartilho demais, eu sou assim, eu sou super fã de Jesus, super show de Jesus. E Jesus então no trajeto, chegando já com uma multidão um pouquinho maior, Jesus encontra então o famoso cego Bartimeu.
Os evangelhos aí discordam um pouquinho. O Mateus diz que eram 2 cegos, o Lucas põe só um cego na história. Não importa não, porque o contexto era o mesmo. Era a cidade de Jericó e eram as últimas cenas da vida de Jesus. Se era 1 ou 2, a mente humana falha. 30, 40 anos depois você escrevendo sobre as coisas, às vezes dá um branco mesmo. Lucas põe um cego na história. E é o Bartimeu. E esse cego se aproxima de Jesus. Perdão, antes. O cego está sentado à beira do caminho, o oposto daquele jovem rico, porque era cego, mendigo, pobre, quebrado, sabe? Sentado à margem, na beira da estrada, desprezado por todo mundo, ninguém queria saber nada dele, dependendo do favor e da esmola dos outros. E quando ele ouve, porque cego tem uma audição bem apurada, quando ele ouve o tropel da multidão, ele então se levanta e ele quer saber que murmúrio, que barulho era aquele que chegava cada vez mais perto. E eu não sei quantos de vocês já conviveram, já conversaram com o cego. Eu já dei aula lá no Sionf e havia uma aluna cega na sala. E era impressionante que o menor murmúriozinho a incomodava, deixava completamente transtornada. Porque você perde a noção de sentidos. Alguns animais, por exemplo, eles só conseguem se movimentar no silêncio total. Por isso eles são animais noturnos. Porque as ondas sonoras, as ondas de rádio, destoam o radar deles, o sonar deles, e eles não conseguem se orientar. O cego fica desorientado no meio do barulho. E o Bartimeu se levanta, agoniado, incomodado daquele jeito, e começa a perguntar, a tentar tatear alguém no meio da multidão. Alguém me explica o que é que está acontecendo. Primeiro que ninguém está me dando esmola e eu estou ouvindo um barulho muito grande, o que é isso? E alguém, usado pelo Espírito Santo, se indigna a dizer, cala a boca, velho, é Jesus que está vindo aí, deixa a gente seguir, porque a gente está indo atrás dele. Quem está vindo aí é Jesus, você nunca ouviu falar não, que esse homem alimentou 5.000 pessoas? Cara, esse homem deu pão só para homem, eram 5.000, imagine aí que mulher sempre mais do que homens, né? Guri então, que mulher pare demais naquela época então. Então assim, eram mais de 10.000 pessoas só no meio daquela multidão, você tem ideia, noção do que esse homem pode fazer? Um homem que alimenta 5.000 pessoas numa multidão é um homem que pode multiplicar pão para qualquer pessoa, para qualquer multidão. Você tem noção do que é um homem ressuscitado? E dizem que Lázaro está vindo aí, é a celebridade do momento, porque não tem muitos dias que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. E eu já ouvi falar desse Jesus. Cara, ó, eu estou indo, porque a multidão está vindo aí, mas eu quero estar à frente, porque senão eu não consigo enxergar Jesus. E quando Jesus passa por ele, ele percebe que o movimento está muito maior, que a multidão está bem aglomerada, ele sente pelas vibrações, ele começa a seguir a multidão também. Só que ele não seguiu a multidão, indo na mesma vibe da multidão, pelos mesmos motivos ou razões da multidão. Ele começa a se recordar, a lembrar de tudo que ele já tinha ouvido, das pregações de João Batista, que as pessoas vinham, que as pessoas traziam, que as pessoas comentavam. Não, peraí, esse Jesus é aquele, esse Jesus é o que curou cegos, esse Jesus é o que multiplicou pães, esse Jesus é o da profecia, esse Jesus é o filho de Davi. É ele o Messias, é ele quem vai estabelecer o reino de Deus na terra, é ele quem vai nos livrar. Se ele cura leprosos, ele pode me curar também, porque um homem que ressuscita mortos e cura leprosos pode curar qualquer coisa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, porque quando ele quer a bênção, quando você quer a bênção, quando eu e você queremos a bênção, a gente sabe exatamente onde buscar, e é só Jesus que pode nos dar a bênção. Mas essa bênção precisa ser para a bênção da gente mesmo, porque Deus só nos concede aquilo que é bênção. Mas se nós somos como pessoas teimosas, crianças teimosas, birrentas, pode até ser que Deus permita que aquilo que a gente deseja tanto nos aconteça, mas para nos dar uma lição muito grande, de que aquela tomada onde você tanto queria tocar o dedo vai lhe dar choque, pode até mesmo lhe causar a morte. E ele se levanta do lugar onde ele está, ele larga a capa, ele larga todas as coisas, ele larga o pratinho dele onde ele tentava recolher moedas, e ele vai no meio da multidão tentando, e um empurra para lá, outro empurra para cá, ele leva abraçada, ombrada, sei lá, qualquer coisa, alguém tenta derrubá-lo, talvez ele tivesse caído, mas ele se levanta, ele não desiste, porque a chance dele já havia passado por ele, e ele precisava agarrar essa chance e essa bênção. Ao contrário daquele jovem rico que deixou a bênção passar, ele vai atrás, ele começa a gritar e a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Os discípulos começam a se incomodar. Velho, você não percebe que você está incomodando, não? Está todo mundo feliz aqui. Nós já estamos nos articulando aqui politicamente, porque a gente já está começando aqui a montar os comitês. É a festa da Páscoa, Jerusalém está lotado, Jericó é a última cidade antes, a caminho de Jerusalém. A gente está indo para lá, você não tem noção, a gente vai tornar esse homem o presidente de Israel. O presidente de Jerusalém, a gente vai colocar esse homem no trono.
Um homem que levanta mortos é um homem que pode matar outras pessoas, é um homem que vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E você está empatando Jesus. Por que você está chamando Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou para responder questionamentos. Ele não se importou se as pessoas davam cotoveladas, se as pessoas o empurravam, se ele tinha caído no chão, se pisaram no pé dele. Ele não se importou se as pessoas estavam gritando. Ele queria uma bênção, ele precisava da bênção e ele foi buscar. E ele atravessa a multidão. Na escuridão ele atravessa a multidão. Porque a fé nos guia é pela escuridão dessa vida mesmo. É nas trevas da vida que a fé nos guia de modo mais intenso, mais profundo. E ele consegue atravessar e a gente sabe da resposta. O que é que você quer que eu te faça? E ele recebe então uma bênção. Senhor, eu quero voltar a ver. Senhor, eu quero contemplar os teus olhos, eu quero te ver, eu quero ver as tuas mãos. Eu quero contemplar a multidão que te segue. Eu quero poder entrar no templo de cabeça erguida, porque os cegos não podiam entrar no templo para adorar. Não podiam oferecer sacrifícios, cegos, leprosos, mulheres, aleijados, deficientes, lunáticos, pessoas síndrome de Down, o que quer que fosse, eram pessoas rejeitadas, excluídas da graça de Deus por conta da tradição dos fariseus. Senhor, eu quero congregar. Eu quero poder com as minhas próprias mãos oferecer sacrifícios. Eu quero poder trabalhar. Eu quero poder devolver os dízimos e as ofertas. Eu quero poder congregar numa sinagoga. Eu quero ter o direito de poder fazer parte do reino. Porque as pessoas dizem que eu não posso fazer parte do reino. A mesma pergunta que estava dentro de Bartimeu, de modo diferente, era a pergunta que estava dentro do jovem rico. Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Vai dar o primeiro lugar a Deus na sua vida. Bartimeu olha para Jesus, sem enxergar Jesus, mas se guiando pela direção do som da voz dele, e diz assim: Senhor, eu quero ser salvo dos estigmas que a sociedade lançou sobre mim. Eu quero ser salvo, Senhor, de ficar pedindo esmola o tempo inteiro, de depender do favor dos outros o tempo inteiro. O que é que eu preciso para ser salvo dessa miséria, dessa vida de escuridão? É isso o que Bartimeu está dizendo. E Jesus diz assim: seja feito o que você quer. Eu quero que você seja curado. Volte a ver então. Seja feito conforme o que você deseja. Volte a enxergar. E ele voltou a enxergar, e ele agarrou. E ele segue, então, unido junto com a multidão. A luz ofusca os olhos, a luz provoca náusea, a luz irrita. Ele começa a tapar a princípio, porque depois de você viver tantos anos na escuridão, quando a luz penetra na sua retina, a luz machuca dentro dos seus olhos, lhe causa dor de cabeça. Você precisava, ou ele precisava, de quando em quando tapar os olhos, porque tudo aquilo ofuscava, muito movimento diante dos olhos dele, causavam náuseas, mas ele ia se adaptar aos poucos. Mas a bênção que ele havia pedido, essa bênção havia sido concedida, e Jesus então segue mais adiante. Porque Jesus ainda precisava esclarecer na cabeça dos discípulos o porquê que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Jesus, então, entra na cidade de Jericó, porque o Bartimeu estava do lado de fora da cidade. Jesus não tinha necessariamente que entrar dentro da cidade. Ele podia contornar a cidade por fora, mas ele precisava entrar. Porque quando se ouviu que havia uma multidão vindo, um dia antes, provavelmente, uma certa criaturinha, anão, que para nós seria motivo de piada e chacota, sabia, já corria pela cidade toda que Jesus estava indo em direção à cidade de Jericó. E uma certa criatura, também odiada, rechaçada, discriminada pela sociedade, mas por razão diferente da de Bartimeu. Bartimeu era cego, era pobre, era mendigo. Zaqueu, ele era rico, tinha uma trajetória de vida totalmente diferente, mas era publicano, cobrador de impostos e desonesto naquilo que ele cobrava. E Zaqueu ouve aquilo. Ele já tinha ouvido pregações de João Batista. Ele já tinha, inclusive, ido para ver algumas pregações de João Batista, quando João havia começado a pregar 3 anos antes. Porque havia dentro dele uma inquietação. Ele sabia que aquilo que as pessoas diziam a respeito dele, que o que as pessoas falavam a respeito dele, o que as pessoas diziam da esposa dele, dos filhos dele, era por culpa dele. Pelas escolhas que ele havia feito, pela trajetória de vida que ele havia escolhido e traçado para si mesmo.
Tanto ele quanto Bartimeu eram filhos de Israel, eram cidadãos de Israel, moravam dentro da cidade de Israel, conheciam os 10 mandamentos, Talmud e as profecias, conheciam tudo. A diferença é que a vida desses homens tomou caminhos diferentes. Um se tornou cego, pobre, mendigo, talvez já sem família. O outro se tornou rico e se vendeu para os inimigos de Israel, os romanos, se tornou cobrador de impostos. A mulher dele sofria preconceitos das outras mulheres por conta disso. Ele foi excluído da sinagoga e os filhos dele não frequentavam mais as mesmas escolas que os outros. Tudo, os estigmas que a sociedade havia imposto sobre ele e a família dele, tudo culpa das escolhas que ele havia feito. Assim como familiares nossos podem carregar estigmas por causa de escolhas más que a gente faz, por nossa própria culpa, porque muitas vezes a gente escolheu uma trajetória diferente. E às vezes, mesmo anos depois de você ter se convertido, aceitado a Cristo, o que quer que seja, sempre haverá alguém, em algum momento, filhozinho de Jezabel, misturado com Acabe, irmão de Caim, que vai olhar para você e vai dizer assim: tu é crente nada, rapaz, depois de tanto tempo, tu deve fazer alguma coisa escondida aí. E eu não acredito nessa tua conversão, não. A qualquer momento essa tua máscara cai. E alguém que não vai dar crédito à tua conversão. Zaqueu sofria disso. E aí Zaqueu, de qualquer forma, ele tinha dentro dele alguma coisa que o incomodava. Ele sabia que ele não estava certo. Ele sabia. Você sabia no testemunho que você deu aqui que as coisas que você fazia não eram coisas direitas. Talvez na sua muita vida pregressa você não se desse conta de que era errado do ponto de vista divino. Mas você sabia que era errado do ponto de vista das leis dos homens, das leis humanas. Todos nós sabemos. As crianças sabem quando fazem alguma coisa errada. Tanto sabe que esconde, que mente, que tenta levar a mãe ou o pai para a história com um beijinho, qualquer coisa. A gente sabe. Nós somos maliciosos desde pequenininhos, tentando nos proteger do erro. Quando Adão olha para Eva com aquele fruto na mão, Adão olha para Eva e diz assim: se fosse na linguagem de hoje, eu escrevendo a Bíblia, que diabos essa mulher fez? Talvez Adão, tivesse dito isso. Que diabo essa mulher fez? Porque tem alguma coisa diferente nela. Sabe qual era o problema? É que minutos antes, Adão havia olhado para Eva, tinha deixado Eva no lugar, e Adão viu as vestes gloriosas de Cristo cobrindo Eva. Da cabeça aos pés, de dentro para fora, de fora para dentro. E quando ele se distanciou um pouco, que ele estava cuidando de outras coisas, talvez renomeando ainda alguns animais que tinham ficado pendentes, para dar nomes. Quando Eva se aproxima dele com o fruto na mão, ele olha assim e diz: que miséria essa mulher fez, o que tem de diferente nela? Porque eu não estou entendendo. E quando ele se dá conta de que aquela veste não mais envolvia, ele diz assim: ferrou agora. Porque se eu amo essa mulher, eu vou ter que aceitar a proposta dela. Eu vou ter que cair no erro também. Conscientemente, ele caiu no erro. Eva, levada pelos seus instintos, ludibriada pelo sobrenatural, encantada, no terreno encantado de Satanás, como diz Ellen White. Adão, conscientemente, sabendo do que ela havia feito, ele percebeu que Eva, que o olhar de Eva, o andar de Eva, o sorriso de Eva não era o mesmo. Eva, tranquila, Eva não havia olhado para si mesma, porque quando a gente está na lama, a gente não olha para nós mesmos. É a pessoa que enxerga a gente todo sujo. A gente não se enxerga sujo. A gente não se enxerga viciado. A gente não se enxerga pecador, é o outro quem vê isso em nós. E Adão decide. Zaqueu começava a se dar conta, porque o Espírito Santo vinha trabalhando nele desde que João Batista tinha começado a pregar. E aí quando ele ouve de Jesus, ele diz assim: não, é agora. É agora, porque se tem alguém que pode responder uma pergunta dentro de mim que me incomoda muito, é Jesus. É Jesus. Eu ouvi falar que esse homem curou ressuscitou um morto. Não é possível. Tem alguma coisa dentro de mim que me incomoda o tempo inteiro e eu preciso que alguém me esclareça o que é que me incomoda o tempo inteiro. Tudo bem, eu sei que eu roubo impostos, que eu cobro impostos demais. Tudo bem que eu sei que eu não sou o melhor dos maridos para minha esposa, o melhor do pai para os meus filhos. Mas eu preciso que alguém me esclareça exatamente o que é que eu tenho que fazer. E ele sobe na árvore, a gente sabe a razão. A multidão certamente o atrapalharia. Aquele príncipe, a multidão facilitou o caminho. No caso do Bartimeu, chacoalhado para um lado e para o outro, empurrado, caído, rido, levando cotoveladas, ombros, enfim, empurrado para todos os lados, ele tem que romper a multidão.
No caso de Zaqueu, ele reconheceu a sua condição física, as suas limitações físicas. Ele nem vai degladiar com a multidão. Ele não vai disputar com a multidão. Não vai, até porque era capaz de ele ser cuspido, porque ele era mesmo um verme dentro de Israel. Então ele se recolhe à insignificância dele e ele escolhe alguma coisa que certamente não iria rejeitá-lo, uma árvore. E ele sobe na árvore. Se as árvores fossem como nos desenhos animados, teria chacoalhado, né? Ele para um lado e para o outro até dizer, sai das minhas galhas, esse jeito, sai daqui. Mas ele sobe, se assenta na árvore. Ele entende que ele não precisava disputar com a multidão. Ele não ia conseguir. Algumas pessoas vão conseguir romper a multidão. Algumas pessoas, a multidão vai abrir as portas para elas, porque são pessoas que a gente admira, porque são pessoas que estão na moda, porque são celebridades. Outras pessoas vão se recolher à sua insignificância, sabem que não precisam disputar com a multidão. E sozinhos serão achados por Jesus. E Jesus olha para cima e diz assim, eu estou te vendo aí, desce. Comigo, desce. Comigo? Desce, Zaqueu. O senhor tem certeza que é comigo que o senhor está falando? Não tem nenhum outro Zaqueu no meio da multidão? Zaqueu, alguém aí? É Zaqueu? Levanta a mão aí. Não, ninguém queria colocar no seu filho o nome de Zaqueu. Ninguém. E quando Jesus diz assim, só tenho você. É com você que eu estou falando. Desce porque eu vou comer na tua casa, pode ser? Vamos lá pegar um feijãozinho. E Zaqueu desce. Agora sim ele desce empoderado. Do tipo assim, dando cotoveladas nas pernas, né? Porque não, ele não ia conseguir cotovelar. No máximo o abdômen de alguém. Diz, vai, dá licença. Sai, que agora sou eu que estou cheio de moral. Empoderado. Ele sai atravessando o meio da multidão. E ele nem precisava, porque o próprio Jesus conseguia romper caminho no meio da multidão. E ele vai seguindo Jesus do tipo assim, eu vou atrás, Jesus, o Senhor vai abrindo caminho aí, para que ninguém me dê um tapa na cabeça e tal. E ele consegue, junto com Jesus, seguindo Jesus, ele rompe então o caminho da multidão, sem que ninguém lhe impeça de chegar até Cristo. E isso que é maravilhoso, porque quando a multidão nos empatar, Jesus vem à nossa frente e diz assim, pode deixar que eu rompo o caminho para você. E ele atravessa. A gente já sabe o que acontece na vida de Zaqueu. Depois disso aqui, o que acontece é que essa multidão segue Jesus. E aqui a gente volta para o episódio que nós lemos. Esse é o contexto todo. Jesus precisava ensinar para os discípulos que Zaqueu também era rico. Muito rico. Quem sabe, ou talvez até mais rico do que aquele príncipe em Israel. Cheio de moral, porque ele transitava entre os judeus e entre os romanos também. Protegido dos romanos, inclusive. E Zaqueu lembrou, não, peraí, me disseram que Levi e Mateus, que era cobrador de impostos, a gente até andava junto, a gente bebia junto, a gente comia junto, as nossas mulheres conversavam, que Levi e Mateus agora é um seguidor de Jesus, e se Jesus aceita Levi e Mateus, Jesus pode me aceitar também, porque não me aceitaria. E então ele entende, e os discípulos então entendem, e Levi e Mateus fica feliz, porque mais uma vez é confirmado que Jesus não faz acepção de pessoas. E isso é maravilhoso. E Jesus, então, nesse trajeto, restaura a vida de duas pessoas que pediram para ser restauradas e que clamaram. Só uma delas, que não sabia o que acontecia dentro de si mesmo, o que incomodava a sua alma, é que sai perdida da presença de Jesus por escolha própria, que foi o jovem rico. Ele escolheu ir à presença de Jesus. E ele mesmo escolheu sair da presença de Jesus. Ele é o típico exemplo daqueles que cristãos hoje, ou um dia foram cristãos, livremente decidiram ir à presença de Jesus e por sua livre e espontânea vontade decidiram sair da presença de Jesus para nunca mais voltar. Zaqueu e Bartimeu têm duas coisas, ou melhor, uma coisa em comum. Várias, né? Ambos sofriam preconceito por razões diferentes, mas os dois eram cegos. Um era cego fisicamente e ansiava de alma poder ver as coisas. O outro era cego espiritual. Enxergava tudo, podia tocar qualquer coisa e não precisava esmolar. Mas precisava ser aceito por Deus e ser aceito de volta na sociedade, ser aceito de volta na congregação. Observe que o relato da história não diz que ele deixou de ser cobrador de impostos. Só diz apenas que ele decidiu devolver aquilo que era justo, restituir aquilo que talvez ele tivesse roubado.
E a multidão então segue. Alguns ainda com ódio, porque aqui, ó, a partir do verso 11, você vai ver que algumas pessoas não gostaram. Sabe aqueles crentes que não vão gostar porque você conseguiu levar aquele ex-alcoólatra ou ainda aquele alcoólatra e a pessoa está suja de álcool, está cheirando a álcool, está maltrapilha, talvez até suja de xixi, sentado no banco da igreja, como eu já vi. E aí, ó, as pessoas começarem a se achegar, sair, dar desculpas, levantar para pegar água e não voltar para se sentar no mesmo banco, então. Naquela multidão que seguia Jesus, houve aqueles que disseram assim, já não gostei. Um homem que senta com um cobrador de impostos, que entra na casa de um cobrador de impostos para comer com pecadores, não voto mais nesse homem não, viu? Acabou. Não defendo mais o partido político desse homem. Não, cara, que isso? Ignora isso aí, vamos. Independente disso aí, a gente pode até usar isso aí como trampolim de campanha, para a gente promover ainda mais a imagem de Jesus. Ignora essa coisa aí, cara. A gente está indo para Jerusalém, daqui a 2, 3 dias a gente entra em Jerusalém. Você tem noção? A população de Jerusalém era de aproximadamente 20 mil pessoas naquela época. Por ocasião da Páscoa, a população da cidade quase que triplicava. Quase que triplicava. Porque judeus das várias regiões, inclusive cidades gregas, né? Os judeus helenistas, eles vinham para oferecer seus sacrifícios dentro da cidade de Jerusalém e efervescia a cidade. Cara, você tem noção? A gente vai conseguir agora. Ó. Talvez a gente consiga até aqui mesmo, no trajeto, se articular para a gente promover esse homem. A gente precisa promover esse homem. Você vai saber disso aí. Porque no verso 11, Lucas diz assim, ouvindo eles essas coisas, né, tudo que havia acontecido, e aí o último episódio com Zaqueu, ouvindo eles essas coisas, Jesus prosseguiu contando uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles cuidavam. Quem cuidavam? As pessoas cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. As pessoas estavam empolgadas, os próprios discípulos estavam empolgados. Os crentes da época que seguiam Jesus de perto e que serviam Jesus de perto também estavam indo no meio da multidão querendo que Jesus estabelecesse um reino na terra. Igrejas e mais igrejas cristãs hoje em dia pregando o reino de Deus na terra. O Papa Francisco, abertamente, eu acompanho o Vaticano News, que é o site da imprensa oficial do Vaticano. De quando em quando eu preciso me atualizar, eu preciso que você também se atualize na fonte correta, para não estar espalhando notícias falsas. Se quer saber das movimentações do Vaticano, leia no próprio site do Vaticano. Lá você vai saber exatamente o que acontece. O próprio Papa recentemente pregou sobre o reino de Deus, que é estabelecido na terra nesse momento, que Deus está estabelecendo o seu reino na terra, e o reino de Deus é de paz. E ele, como o grande representante de Deus na terra, ele está fazendo exatamente o seu papel de articulador para estabelecer um reino de paz na terra. E multidões de cristãos estão seguindo na mesma onda da multidão, querendo que Deus estabeleça um reino de paz nessa terra. Que de preferência a minha casa de praia não seja tirada, pelo contrário, seja ampliada. Que de preferência o meu carro não quebre, mas que Deus me dê um outro carro, um maior, que uma TV maior, que uma igreja muito melhor, que um salário quadruplicado, quintuplicado, que um outro presidente. Mas não, eu quero é esse mesmo, porque é desse que eu gosto, que ele vai mandar matar todo mundo que eu não gosto. Que ele vai colocar uma arma na nossa mão e assim a gente vai fazer. Não, porque eu gosto é do Lula. Porque a gente quer o reino de Deus aqui na terra agora. Porque a gente vive como os judeus em Babilônia. Porque depois que fomos levados escravos pelo pecado, depois que o povo de Israel foi levado para a Babilônia como escravo, o povo de Israel se acostumou a viver em Babilônia. Em Babilônia eles se acostumaram a viver. Quando a ordem de Ciro foi para voltar, só 2 tribos retornaram. A tribo de Judá e de Benjamim, e ainda assim nem foram todos. Mais de 1 milhão de pessoas foram levadas cativas. Foram levadas cativas, algumas mortas. Pariram, tiveram seus descendentes. 70 anos depois, tiveram a oportunidade de voltar. E boa parte deles disse assim, voltar para quê? Lá é um monte de pedras, tudo destruído, a gente não quer voltar. Preferiram continuar em Babilônia. Porque ali já estava tudo em paz, tudo calmo, tudo quieto, tudo estabelecido, já estavam comercializando. Eles já haviam aprendido a língua da Pérsia. Os filhos deles já estavam estudando nas escolas da Pérsia. Porque eles já haviam construído casas. Porque essa tinha sido a ordem que Deus havia dado para Jeremias. E disse assim, fala para o povo construir. Fala para o povo sossegar, porque eles vão passar 70 anos aí presos. Presos, entre aspas.
Falem para eles orar pela paz do lugar para onde eles vão, porque eles vão ficar aí. Alguns morrerão no cativeiro. Mas depois de 70 anos, eu vou libertar vocês. Vocês podem voltar. Mas eles haviam se acostumado e não quiseram voltar. Quantos de nós, adventistas do sétimo dia, estamos acostumados com a Babilônia do mundo e não queremos ir para Jerusalém? Porque nós não queremos fazer os esforços e pagar o preço devido. Porque a gente não quer caminhar, a gente não quer se desgastar, a gente não quer meter a mão no bolso. Eu não tenho nada com isso se alguém ficou desempregado durante esse período de pandemia. É problema de quem ficou desempregado. Eu já tenho os meus próprios problemas. Eu não quero nem saber se alguém morreu. Eu quero saber de me proteger e me defender. Eu conheço até maridos que fizeram questão de se isolar bem longe de Itabuna, porque a esposa havia sido contaminada. Eu falei para o meu esposo que se eu tivesse sido contaminada e ele se isolasse, ele nem precisava voltar, porque a gente casou na saúde e na doença. Alguém tem que ficar para cuidar. E quando eu escolho proteger a minha própria vida, eu estou dizendo assim, problema seu se você se contaminou. Eu tenho que proteger a minha própria vida. Você pode discordar, é direito seu. A multidão segue Jesus. Alguns revoltados por conta do Zaqueu que seguia no meio daquela multidão, é verdade. Porque Bartimeu seguia naquela multidão, porque era um mendigo, ainda estava com as vestes fedidas. Porque quando a gente se converte, quando alguém vem para a luz, a pessoa não consegue tirar as vestes sujas de uma hora para outra. Mas a gente quer que de uma hora para outra a pessoa deixe de comer carne de porco, a pessoa passe a usar terno e gravata de uma hora para outra. Que a menina deixe de usar meio metro, meio palmo de saia e comece a usar saia lá no tamanho, na altura dos pés, de acordo com a fita métrica da minha santidade. E que de uma hora para outra seja assim, de uma hora para outra se torne vegetariano pregando a salvação pela soja. Que de uma hora para outra ele entre na mesma loucura daqueles que gostam de teoria da conspiração, porque a gente quer assim. Porque a gente quer que tire esse cheiro, esse ranço de pessoa que vivia mendigando. E ranço não se tira de uma hora para outra. Não se tira de uma hora para outra. Você vai lavando, ventilando muito. Depois de semanas, dias, quem sabe até meses, você ainda vai sentir ranço. Está tudo limpo, mas ainda tem ranço, porque a restauração, a renovação, a limpeza é aos poucos. Mas a gente quer não, que as pessoas tirem suas vestes de uma hora para outra. Quem sabe talvez Zaqueu aqui tivesse defraudado, roubado ainda alguma moedinha, mas depois se recordou, Senhor, desculpa, eu prometi, é verdade, mas falhei aqui agora. Senhor, esqueci de devolver minha oferta, desculpa, é verdade, falhei de novo. Não está relatado aqui, mas talvez tenha caído, porque eu e você caímos na tentação todos os dias. Somos reincidentes naquele mesmo pecado. Nos dizemos restaurados por Deus, mas a gente volta a cair no mesmo ponto. Porque esse ranço de pecado ainda está dentro de nós. E por que com os outros a gente não pode ser paciente, a gente tem que ser intolerante aos erros e faltas dos outros? A multidão seguia Jesus e Jesus sabia que os discípulos dele também tinham esse ranço dentro deles. De não entender, insistentemente Jesus dizia, eu estou indo para Jerusalém. Aqui no verso 31 do capítulo 18, Jesus diz, eu estou indo para Jerusalém para morrer. Tudo que os profetas falaram a meu respeito é exatamente para dizer assim, olha, eu vim dar a minha vida pela salvação do mundo. Jesus havia dito, e mais uma vez eles insistem em não entender. Jesus está nos mandando recados, dizendo assim, eu permiti o Covid, que acontecesse nesse momento, porque só nesse momento vocês todos teriam condições de fazer transmissão de cultos online. Há 4, 5 anos atrás, ninguém teria essa condição. Poucas pessoas tinham banda larga em casa. Eu ainda nem tinha banda larga há 5 anos atrás, ainda era Velox. Nós não teríamos condições de congregar de modo virtual. A congregação pode ser virtual, mas o nosso culto, a nossa vida espiritual não pode ser virtual. O louvor que a gente oferece a Deus não pode ser virtual. Se fosse alguns anos atrás, a maioria de nós teria perecido muito mais. Haveria menos hospitais, menos liberdade de ir e vir. Menos facilidades financeiras, e olha que a gente está quebrado em termos de país nesse momento. A multidão segue insistindo. Não, mas você não ouviu Jesus dizer há uns dias atrás aí que ele estava indo para Jerusalém para morrer? Não, esquece esse negócio de morte, cara. E não, você não lembra que Pedro disse, não, Jesus, você não vai morrer, não. Esquece esse negócio de que Jesus está voltando, o reino dele é aqui na terra, a paz é aqui na terra.
A multidão seguia e queria proclamar Jesus rei. Quando Jesus chega perto de Jerusalém, ele olha para a cidade e ele diz as palavras mais duras que todo ser humano na face da terra, diante de Deus, no dia do juízo final, ouvirão de Deus essas duras palavras, mas numa outra roupagem, num outro contexto, quando ele diz assim: se você conhecesse pelo menos hoje a oportunidade da tua visitação, se pelo menos hoje você entendesse que a oportunidade da salvação só está disponível hoje para você. Que a sua salvação só está disponível hoje, porque você não tem certeza se vai estar vivo amanhã. Que a sua oportunidade de salvação é hoje. Porque você tem 10, 20, 30, 15, 8 anos de batizado, alguns meses de batizado, mas você ainda não é convertido. Porque o poder do meu Espírito ainda não age sobre você. Se você entendesse que hoje é a oportunidade da sua visitação, e quantas vezes eu quis lhe alertar a respeito disso? Quantas vezes? Não vai restar pedra sobre pedra nesse lugar que não seja destruído. Não vai restar pedra sobre pedra. A igreja do Fátima fez um ano agora em fevereiro que foi reformada. A gente praticamente não usufruiu da igreja. E eu lembro que quando estavam colocando aquelas... Já terminando, já concluindo todo, o Roberto, à frente da construção, eu brinquei com ele, olhei assim, eu falei, tá linda a igreja, não tá? E ele com aquele brilho nos olhos, ele tá. E eu falei, então não vai restar pedra sobre pedra. E ele riu na hora. Eu falei, anseio por esse dia em que tudo aqui, tudo vai se dissolver. Tudo vai se dissolver. Quando Deus criou a terra, todos os elementos eram fundidos. A terra era uma única massa informe. Quando Deus cria as coisas, Ele tira do meio de tudo as coisas e começa a separar. Porque na criação você tira do caos as coisas e começa a dar vida e forma para elas. E Deus então vai dando forma. Do nada, do caos, daquilo tudo que era informe, Ele começa a dar forma a todas as coisas. Pois quando esse mundo se desfizer, Ele vai voltar à sua forma original. Tudo vai se desfazer, elementos abrasados se desfarão. É assim que Pedro descreve. Tudo vai se dissolver e voltar a ser a mesma massa informe. Para que Deus então possa recriar a terra e dizer assim, do caos eu tiro de novo aquilo que é renovado, aquilo que vai ser restaurado, a terra de onde vocês nunca deveriam ter saído. Eu vou convidar a Viviane, que ela vai cantar agora. Deus vai nos recriar. Talvez tudo esteja um caos dentro de nós, como estava na vida do Zaqueu, na vida daquele jovem rico, na vida do Bartimeu. Nós podemos ir à presença de Jesus mais uma vez nessa manhã, porque a gente não sabe se chegaremos vivos até o final da semana. A minha tia descansou ontem, a tia Edna, mãe do Alain Brandão, descansou na segunda-feira, mas só teve a confirmação na quarta. A mãe da Vitória descansou. Centenas de outras pessoas que a gente conhece já tiveram a oportunidade da sua visitação, mas a nossa ainda é hoje. Cabe a nós decidir se seremos restaurados por Cristo ou se vamos sair da presença dele perdidos como o jovem rico. Ela vai cantar uma música da Eveline. Pode soltar o playback. Ela vai cantar uma música da Eveline, que é uma música que a gente gosta muito, que é A Volta. É uma música que toca muito. Eu não sei se tem alguém assistindo que está afastado dos pés de Cristo de verdade. Ou se tem alguém que mesmo com o seu nome ainda no livro da igreja está completamente afastado, está desanimado na fé, por circunstâncias, por razões diversas ou por razões que desconhece. Mas aproveita essa música para você orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui me apresentando diante do Senhor de novo. E aqueles que estão aqui na igreja, eu convido vocês a se colocarem de pé em sinal de reconhecimento. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar e te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Dos momentos que vivi,
Tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos seus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos seus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Não, me deste a vida, me deste abrigo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Zaqueu agarrou a oportunidade de salvação. Bartimeu agarrou a oportunidade de salvação. O neto está aqui, a esposa dele está grávida. Ele está na expectativa do bebê. É um mundo de caos em que o bebê vai nascer. E é um mundo de cada vez mais caos. E eu tenho certeza que ele não deseja que o filho dele passe muito tempo sobre essa terra, porque o caos só vai piorar. Eu tenho certeza que nenhum de nós deseja que os nossos olhos chorem a dor da morte daqueles que a gente ama muito. Mas se por um acaso a gente tiver que perder alguém aqui, que seja perder para a morte, temporariamente, mas nos braços de Cristo, os nomes deles repousam escritos para que sejam chamados de volta à vida.
Se mesmo a nossa vida for pedida, que seja pedida, para que no dia em que Cristo voltar, Ele diga, eu te devolvo a vida que um dia eu te dei, que foi tirada temporariamente. Que a graça do Senhor nos acompanhe. Que nós nos lembremos que a nossa oportunidade de visitação é hoje. Que a gente anda no meio da multidão desse mundo, mas a gente não pertence à multidão desse mundo. Que a gente não segue na direção da multidão. A multidão pode até nos seguir, mas a gente nunca vai na direção da multidão. Aqueles mesmos que ovacionaram Jesus, que estenderam suas vestes no meio do caminho para que Jesus passasse e dissesse hosanas ao filho do Davi, glórias ao filho de Davi, glórias ao rei, o filho de Davi. Boa parte deles, talvez a maioria deles, foram pessoas que quase uma semana depois estariam diante da cruz dizendo, crucificam, crucificam. Porque a mesma multidão que te abraça pode ser a mesma que depois vai te apedrejar e te crucificar. A gente não segue no meio da multidão. A gente atravessa em direção a Cristo. Senhor, nós estamos de volta aqui, Pai, te agradecendo a oportunidade de visitação hoje mais uma vez. De o Senhor nos permitir, como Zaqueu e Bartimeu, que o ranço do pecado, Senhor, seja tirado de dentro de nós. Vá se dissipando na nossa vida dia após dia, até que o bom perfume de Cristo, como diz Paulo, possa exalar através de nós e as pessoas ao nosso redor sinta esse perfume, Senhor. Perfume de vida para vida, mas às vezes o cheiro que a gente exala ainda é cheiro de desonestidade, de corrupção, cheiro de morte, cheiro de vícios desse mundo, cheiro das sujeiras desse mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, por favor. Queremos sair daqui restaurados, mais uma vez, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.